ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora, os mortos dorar, do sepulcro pra fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos do mundo, então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Senhores, amigos, é este o tempo? Será este o dia que todos os profetas, patriarcas, apóstolos falaram sobre ele? O dia do Senhor, a vinda do Senhor. Reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Este foi tópico, tema de mensagem pregada pelo precursor da segunda vinda de Jesus Cristo, o profeta Irmão Branham,
reconhecendo o dia e a hora, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. O profeta irmão Brana, nos parágrafos 60 em diante desta mensagem, ele faz duas perguntas dignas de nota. Primeiro ele pergunta: que dia estamos vivendo? Obviamente, esta é uma pergunta relacionada com os eventos, com as profecias bíblicas direcionadas para o fim do tempo, ou para os nossos dias, que são categoricamente identificados por todos os religiosos, estudiosos, teólogos, leitores da Bíblia, como sendo o fim dos dias, o fim dos tempos. Eis aí a pergunta: que dia estamos vivendo? Uma pergunta relacionada com os eventos, as profecias bíblicas para estes dias. Porque a verdade é, se nós não soubermos identificar o dia em que nós estamos vivendo, com certeza ficaremos desinformados do que deveria estar acontecendo hoje no mundo espiritual e também no mundo natural, porque a Bíblia traz as suas profecias naturais e as suas profecias espirituais acontecendo nos dois mundos paralelos, o natural e o espiritual. Se não soubermos o dia, a hora e a mensagem que nos foi prometida para este momento, sem dúvida passaremos por cima dos sinais que precederiam estes dias, ou o dia do Senhor, o dia da sua vinda. Agora, a segunda pergunta que o mensageiro nos faz é essa: onde nós estamos? Que hora estamos vivendo? São três perguntas. Que dia estamos vivendo? Onde nós estamos? E que hora estamos vivendo? Em várias outras mensagens, outras pregações, ele usa a expressão: é mais tarde do que nós estamos pensando. Mas por que ele disse isso? É mais tarde do que nós estamos pensando. Porque quando nós pegamos a Bíblia e começamos a ler especialmente São Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus, o princípio das dores, anunciado pelo próprio Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, aos seus discípulos em uma reunião particular. Não era para o público que estava apenas andando atrás dele, querendo os benefícios dele, a cura, a saúde, a prosperidade, os pães e peixes. Mas Jesus teve um particular com os seus, sentado ali no Monte das Oliveiras, como diz Mateus capítulo de número 24. Verso de número 3, assentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos chegaram em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. Eles queriam estar apercebidos para o dia, para a hora, para o momento quando aquelas palavras proféticas, ou o sermão profético, o princípio das dores, iria começar a se desenrolar, cumprir. Isto era uma boa intenção, estar bem informado, estar apercebido do dia, da hora, do momento em que Deus estará executando, cumprindo a sua palavra. E aí temos esta frase: é mais tarde do que estamos pensando. Mas por que mais tarde do que pensamos? Porque nós olhamos para a Bíblia, especialmente capítulo 24 de São Mateus, e vemos as profecias cumpridas. Quando os discípulos fizeram essas três perguntas a Jesus, quando os discípulos o indagaram ali, o interrogaram, dizendo para ele: quando que seriam essas coisas? A primeira pergunta. Depois eles vão e perguntam: que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. Mas depois eles já fazem a terceira pergunta, uma depois da outra. E que sinal haverá do fim do mundo? São três perguntas. Mateus 24, verso de número 3. E ali você encontra Jesus, então, dando-lhes sinais.
dizendo: acautelai-vos. Não fiquem agitados, perturbados, descontrolados, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E ele começa a dar os sinais. Ele diz que viriam muitos em seu nome, dizendo: eu sou o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias, e enganariam a muitos. Mas aí você vê que esta então é uma profecia cumprida. Quantos se dizem ser Cristo? Quantos vêm dizendo: eu sou o Cristo? Às vezes não falam diretamente, mas falam indiretamente. Porque Cristo quer dizer ungido, Cristo quer dizer Messias. Então, um pregador, muitas vezes, ele é um Cristo, ou seja, um ungido, um Messias. Mas viriam falsos ungidos, falsos Messias. Não diz falsos Jesuses, mas diz falsos Cristos, falsos ungidos, falsos ensinadores, falsos mestres. É uma profecia cumprida. É o que nós mais temos hoje, são falsos cristos, falsos ensinadores. No verso 6, a Bíblia nos diz que naquele tempo ouviria guerra, rumores de guerras, rumores de guerra. A Bíblia diz que era necessário que isso tudo viesse acontecendo, mas ainda não seria o fim. No verso 7 diz que nação se levantaria contra nação. Também já aconteceu. Quantas e quantas nações já vimos levantando uma contra a outra. E aí você vê Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tantas guerras internas. E você vê guerras frias aí entre uma nação e outra. E a coisa vai encaminhando para o levante de um povo contra outro, de uma nação contra outra. São profecias que se cumpriram e algumas estão em cumprimento. E as pessoas não atentam para o cumprimento das profecias. Jesus falou que haveria fome, peste, terremotos em vários lugares. Isso tudo já aconteceu. Mas ele disse, todas essas coisas, em outras palavras, são Mateus 24:8, pela qual o mundo está sofrendo, isto é apenas princípio das dores. E ele disse, e então, aonde vos entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. São profecias que estão, muitas vezes, em pleno cumprimento. Quantos foram queimados em fogueiras? Quantos foram odiados por causa deste nome, Jesus? Quantos na Inquisição de Roma morreram? Quantos foram decapitados? Quantos foram torturados? E você vê profecias que se cumpriram e profecias que estão em pleno cumprimento. A Bíblia fala sobre os escândalos, as traições, trair-se-ão uns aos outros. A Bíblia fala dos falsos profetas, entregam suas profecias em nome de Deus quando Deus não falou. E aí vai o cumprimento das Escrituras. E aí vamos chegando à conclusão que os sinais que Jesus deu do tempo do fim, os sinais que Jesus deu para a sua vinda, os sinais que Jesus deu para o fim do mundo, é o que diz em Mateus 24:3. Já estão todos cumpridos. E então temos a frase do mensageiro, é mais tarde do que nós estamos pensando. É muito tarde, meu amigo ouvinte, para poder brincar de igreja. É muito tarde, meu amigo ouvinte, para apenas viver uma vida de fantasias religiosas. É muito tarde para crer apenas em um evangelho mental, apenas em um evangelho natural, apenas em um evangelho que trabalha o seu ego, o seu bem-estar natural, o seu físico, apenas amassageia aquilo que você gosta e quer, aquilo te deixa todo lisonjeado. Este é o evangelho que nós temos. Mas, meu amigo ouvinte, olhando à luz da palavra, é mais tarde do que pensamos. Não é tempo de brincarmos de igreja. Nós, digo eu e você, nós precisamos agora estar bem situados, bem posicionados na palavra. Porque, na verdade, ele vem buscar um povo, uma igreja bem treinada, bem instruída na palavra. Nós devemos ou deveríamos saber onde estamos
parados? Por isso abrimos o nosso programa fazendo estas 3 perguntas. Perguntas que deveríamos nos levar à profunda reflexão. Que dia estamos vivendo? Digo dia espiritual, digo que dia bíblico, que hora bíblica, que momento dentro da profecia. Que hora estamos vivendo agora? Que hora está marcando o relógio de Deus, a Bíblia? Isso são perguntas que nós fazemos que deveria nos levar a um profundo estado de reflexão para então colocarmos as nossas vidas em pauta com a palavra. Nós deveríamos saber a hora que estamos vivendo, porque, sem sombra de dúvida, verdadeiramente é mais tarde do que estamos pensando. Já não é mais tempo de brincarmos de igreja. Como muitas vezes nós percebemos, as pessoas estão brincando com o evangelho, entrevistando demônios em emissoras de rádio e TV e internet, brincando com demônios. Jesus nunca brincou com demônios. Jesus sempre disse, quando o diabo vinha a se manifestar, Jesus dizia: sai dele, cala-te, Satanás. Jesus nunca teve diálogo, entrevista com demônios. Não, isto é brincar com Deus, isso é brincar de crente, isso é fazer um proselitismo, como diz a Bíblia. Os fariseus dão uma volta em torno do mundo, fazendo um proselitismo, e depois fazem daqueles seus convertidos de Jesus 2 vezes mais filhos do inferno. São Mateus, capítulo de número 23. Meus caros ouvintes, amigos e irmãos, já não é tempo mais de nós, chamados pregadores, nós, chamados cristãos, brincarmos com a Bíblia, brincarmos de religião, brincarmos de pregador, brincarmos de igreja. Não, não. Há muitos brincando com a simplicidade das pessoas. Há muitos brincando com a fé, com a necessidade do povo, explorando a necessidade do povo. O povo precisa da Bíblia. Os filhos de Deus almejam pela palavra. A alma eleita, sedenta, que veio de Deus, ela está clamando pela voz de Deus, pelo ensinamento de Deus, pela clareza da Bíblia Sagrada, por aquilo que lhe dará segurança na hora de atravessar desta vida para outra vida. Brincadeiras, brincando com os dons de Deus, brincadeiras, brincando de servir a Deus. Já é tarde demais, as profecias se cumpriram, algumas estão em pleno cumprimento. É mais tarde do que nós estamos pensando, e a verdade é, não reconhecer isto, não reconhecer o dia, a hora que estamos vivendo, é cometer um grave erro. Existem erros que você pode passar a borracha, o corretivo, mas existem erros que tentar corrigi-los é errar 2 vezes. Não adianta digitar em cima, será considerado 2 vezes, 2 erros. Existe erro que às vezes resulta em desastres, termina em destruição, ruínas, catástrofes. Existem erros que às vezes levam uma igreja, leva um ministro, um pastor, leva uma família a identificar mal as coisas, a se submeter a sofrimento tais que eles jamais imaginariam que viveriam sobre ele. Meu amigo ouvinte, existem erros que são tão graves, mas tão graves, que levam as pessoas a chamarem Deus de diabo, o diabo de Deus. Leva as pessoas a chamarem o santo de profano e o profano de santo. Uma inversão de valores terríveis. Isto é, não reconhecer o dia, a hora que estamos vivendo e a mensagem que está biblicamente prometida para aquele tempo. E aí você tem pessoas que chamam Deus de diabo, diabo de Deus, santo de imundo, imundo de santo. Tudo isso por não reconhecer o dia e a hora que estão vivendo. Não foi isso que aconteceu ali em Jerusalém, nos dias que Cristo estava na terra, nos dias que o Messias esteve na terra? Grandes homens, grandes doutores, homens ilustres, grandes sacerdotes, um grande império,
gigantesco império, religião oficial. Grandes personalidades estavam ali nos dias do próprio Messias na terra, o próprio Deus, vestido de uma carne humana na terra ali, nos dias de Jesus Cristo. Porém, eles não perceberam, não identificaram o dia, a hora, o momento que estavam vivendo, e por isso chamaram Deus de diabo e chamaram o diabo de Deus. Por quê? Chamaram o próprio Cristo de Beelzebu, chamaram o próprio Cristo de demônio. Por quê? Porque não perceberam, não captaram que ali estavam vivendo no dia quando Moisés já houvera profetizado sobre ele, dizendo: o Senhor vosso Deus suscitará um profeta semelhante a mim. Um profeta comissionado, um libertador enviado da parte de Deus. Meu amigo ouvinte, meu precioso ouvinte, você precisa perceber o dia, perceber a hora, perceber o momento que você está vivendo. Você precisa identificar as profecias que agora mesmo estão se cumprindo ante os seus olhos. A falta de visão, o não reconhecer o dia, a hora que estamos vivendo, nos leva a tomar decisões erradas. Como Anás, Caifás e a sua gente tomaram decisões erradas, porque não conseguiram identificar as palavras da profecia. Não conseguiram identificar o dia, identificar a hora, identificar o momento o qual eles estavam vivendo. Como falamos ainda ontem aqui nesta emissora, a falta de visão, de identificar o dia e a hora que aqueles religiosos estavam vivendo, fez eles crucificarem a Cristo, fez eles acortarem logo, decapitarem rapidamente, com poucos meses de ministério, a cabeça, o pescoço de João Batista. Isto é, não identificaram a profecia. Um sinal passou desapercebido. E quantos sinais estão passando hoje desapercebido, meus amigos ouvintes? As profecias estão se cumprindo. Eis aí os Cristos, os Messias, os falsos ungidos, os falsos mestres, os falsos ensinadores. São Mateus capítulo 24, verso de número 4, mas está passando desapercebido, e eles estão caindo na graça do povo, estão caindo nos braços do povo, o povo carrega eles. Eles não estão percebendo que é uma profecia dada por Jesus no seu sermão profético em Mateus capítulo 24, verso 4 em diante. Eis aí as profecias se cumprindo. Os discípulos perguntaram: quando serão essas coisas? Jesus disse: no tempo quando as nações levantariam uma contra a outra, no tempo quando haveria guerras, rumores de guerra, no tempo quando viesse a fome, a peste, a miséria, naquele tempo então, meu amigo ouvinte, Jesus disse, seria o tempo quando estaríamos vivendo já na eminência da segunda vinda de Cristo. Seria aquele tempo quando ele já estaria preparando a sua virgem, ou seja, a sua igreja, preparando para levá-la. E o mundo não percebe. É mais tarde do que nós estamos pensando. Precisamos reconhecer o dia, precisamos de reconhecer a hora, precisamos de reconhecer o momento que nós estamos vivendo. Quais são as nossas escrituras? Princípio de dores tem chegado, mas virá uma grande dor, virá uma grande tribulação. A Bíblia diz, e naquela grande tribulação haverá sofrimento tal qual nunca houve sobre a face da terra. Aquela grande tribulação que a Bíblia diz que os homens tentarão fugir, tentarão matar a si mesmos para evitar tamanho sofrimento, mas nem mesmo a morte os pegará. Fugirá deles, eles terão que sofrer no período da grande tribulação. E as pessoas não identificam as profecias, o cumprimento das profecias. E no meio disso tudo, entre o princípio das dores e a grande dor, entre o prelúdio da grande tribulação, Mateus 24, e a grande tribulação, entre uma e outra, Deus prometeu que
nos enviaria Malaquias 4, verso 5, nos enviaria uma mensagem de restauração, chamando o seu povo, a sua igreja, convocando os seus eleitos a virem e identificarem as profecias do dia para não cometer os erros grosseiros que os religiosos do tempo de Jesus cometeram. Este é tempo de uma mensagem de restauração. Tudo bem, a mensagem de Lutero foi maravilhosa, trouxe a justificação pela fé. A mensagem de Wesley foi tremenda, verdadeira, trouxe a santificação, a santidade. A mensagem pentecostal, quando se derramou ali na Rua Azusa, foi tremenda, foi um grande impacto, foi o poder de Deus se derramando para o povo. Porém, meu amigo, você vê que a religião está morrendo e Deus prometeu um ministério de restauração de todas as coisas. Viver apenas com a justificação de Lutero é viver no brilho de outra era. Viver apenas com a santificação de Wesley é viver no brilho de outra era. Viver apenas com os dons carismáticos, que são verdadeiros e de Deus, mas viver só com isto é viver no brilho de outra era. Nesta era, neste tempo, Deus prometeu, Malaquias 4, verso de número 5, antes da grande tribulação, do fogo do Armagedon, antes que Deus purifique a terra, antes do grande concílio mundial de igrejas, antes da grande e terrível perseguição profetizada pela Bíblia, Ele prometeu. Não fui eu, meu amigo ouvinte, foi Ele. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Grande e terrível será a grande e terrível tribulação. Grande e terrível será o dia em que os filhos de Deus, por amor ao nome de Jesus Cristo, serão perseguidos, odiados, presos, encerrados em prisão, como diz Mateus 23, 34. Uns serão apedrejados, outros açoitados, uns decapitados, uns encerrados em prisões. Meu precioso ouvinte, é tempo de despertar. Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo de despertar. Deus enviou o ministério de Elias, um ministério de coragem, um ministério que fala a verdade. Deus enviou o ministério que vem antes da grande tribulação. Certo é que Elias também estará em Israel no período da grande tribulação, trabalhando em Israel. Mas a Bíblia promete Elias para antes do grande e terrível dia do Senhor, para trazer uma luz, uma revelação, para te ajudar a identificar o dia e a hora que você está vivendo. Meu amigo ouvinte, atente para as palavras da profecia. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. É mais tarde do que nós estamos vivendo. Cristo virá, sim, em breve, Cristo virá. E não resta muito tempo, meu amigo ouvinte, as profecias estão se cumprindo. Venha vivê-las, venha percebê-las, venha receber fé pela Bíblia Sagrada, pois a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Creia assim e Deus te abençoará. Amém, Senhor. Jesus, na sua glória, verei Jesus, meu Salvador. Prepara, amigo, nesta hora, verás a glória do meu Senhor. Eu sou feliz, dou glória a Deus. Jesus me quis, agora eu sou feliz. Eu sou feliz,
Eu sou